Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma mesinha que eu fiz, que eu tava precisando aqui para casa, já tinha um tempinho, mas só que eu tava sem madeira para poder fazer. Aí, como eu falei para vocês no vídeo do aparador, que eu tinha encontrado um rack, eu desmontei e usei algumas peças no aparador, e agora eu vou estar utilizando o tampo, a parte de cima dele, para mim poder estar fazendo essa mesinha. Essa mesinha, ela, por enquanto, ela vai servir como estudo e futuramente, se der certo, não sei se vai dar certo ainda, ela pode ser usada como mesinha de computador. Eu já vou, o bom é que eu já vou estar utilizando esse tampo aqui e eu não vou nem precisar tirar esse acabamento aqui que ele tem aqui na frente. Eu vou estar deixando ele aqui do mesmo jeito. Eu só vou lixar, vou limpar, né, aqui e vou lixar para poder pintar. Para fazer os pés, eu vou estar utilizando 3 tábuas dessa daqui que eu encontrei. Eu vou recortar aqui essa parte dela que tá estragada, né? E vou deixar na medida certa da mesinha. São 3 pedaços, acho que era de guarda-roupa, não sei. Eu encontrei as 3, tem uma que tá até meio queimada aqui pelo lado de trás aqui. Mas elas vão dar pra eu poder tá fazendo o pé. A princípio eu não queria fazer o pé dessa mesinha de MDF, porque quando a gente limpa, né, a casa assim, aí corre risco da gente jogar água e estragar. Mas do jeito que eu vou fazer aqui, eu vou estar colocando uns pezinhos de plástico nela. Então, vai dar certinho pra mim poder estar fazendo. Eu só tenho essas aqui desse tamanho. E o tamanho dela vai ser ideal aqui pra mim poder fazer aqui as laterais dela. Ela vai ficar sobrando só um pouquinho na parte de trás. Mas como vai ficar atrás da mesinha, não tem problema nenhum ali não. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. Eu vou limpar elas aqui, porque eu não havia limpado ainda, só tem 2 dias que eu encontrei e não tava tendo tempo de estar limpando elas. Eu tô passando só uma misturinha de água sanitária aqui com água mesmo, um pano úmido aqui, para poder estar limpando elas bem limpa. Para retirar essa parte aqui de cima aqui, que ela tá um pouco estragada, como eu falei para vocês, eu vou retirar aqui só na medida na largura aqui do esquadro aqui. Já vai estar resolvendo ali, porque eu vou conseguir cortar um pouco abaixo dessas pecinhas de ferro aqui dos antigos parafusos. Então, eu coloquei aqui, né, o esquadro rente, risquei e vou recortar aqui com a tico-tico essa parte aqui, para depois eu estar medindo a altura aqui dessa lateral aqui. Eu vou medir aqui a altura e eu já vou medir essa altura com os pezinhos para poder não ficar nem muito alto e nem baixo demais. A altura total aqui, sem os pezinhos, foi de 75 centímetros e com os pezinhos ali deu 80 centímetros. Eu dei uma olhadinha, uma pesquisada aqui na internet antes para eu poder saber certinho qual que era a medida de uma mesinha dessas. Eu recortei aqui, né, com a tico-tico aqui e depois eu medi novamente com a trena ali para poder eu cortar bem certinho aqui na parte de cima. Eu medi ali, né, com a trena lá, fiz alguns risquinhos, depois eu peguei a parte que eu cortei aqui de baixo aqui e liguei os risquinhos, depois eu fui e olhei se tava certinho no esquadro para depois eu tá recortando, para poder não correr o risco de eu cortar torto aqui. Para cortar a outra lateral, eu fiz isso igual, peguei aqui o esquadro, coloquei rente aqui, né, na parte aqui que tava menos estragada, cortei com a tico-tico. Aí depois eu peguei a parte que eu já havia cortado, coloquei aqui em cima dessa daqui e risquei para as duas sair no mesmo tamanho. Depois de recortar, eu já aproveitei para passar a lixa aqui onde eu havia cortado nas duas laterais. Se esse pedaço aqui tivesse bom, eu ia estar utilizando ele mesmo para mim poder fazer a parte de baixo ali para unir essas duas laterais que eu cortei. Mas como ela não tá boa, eu vou estar utilizando esse outro pedaço aqui que eu usei só um pedaço, né? E deixei esse aqui guardado, que também era do rack. Então, eu tirei aqui, né, essa última rodinha aqui que havia sobrado. Aí, eu vou estar pegando esse pedaço aqui, vou medir ele aqui para poder cortar no comprimento dela, que é o mesmo comprimento, né, das tábuas. E eu vou tirar aqui aonde tá esse risquinho aqui atrás aqui, que era onde encaixava
um negocinho, aquele negocinho de porta de correr do rack, que tinha no rack, aquelas portas de correr. Então, eu vou retirar ela e vou estar utilizando nesse mesmo tamanho aqui. Para fazer o prefuro, eu vou estar utilizando esse prego aqui para riscar na tábua, porque ela é bem escura. Eu tentei riscar com lápis aqui, não ficou muito visível. E para isso, eu sempre utilizo um pedacinho da tábua que eu vou parafusar em cima da parte onde eu vou fazer o prefuro. Aí depois é só fazer o prefuro pelo lado de dentro aqui do risco. Depois de fazer os prefuros, eu passei uma lixinha aqui, onde eu tinha feito os prefuros aqui, porque esse MDF é daquele bem bom que tem, daquele mais firme, né? Sem ser aquele outro MDP que esfarela. Então, quando a gente fura, fica tipo um levantadinho. Então, é bem importante você passar a lixa ali, pra hora que você for parafusar a madeira ali, ele ficar bem reto, bem rente ali. Depois de fazer os prefuros, então, foi só começar a montagem aqui. Eu coloquei aqui uma lateral rente aqui e eu resolvi passar cola também antes de estar parafusando. Eu vou colocar 5 parafusos em cada lateral dessa daqui. Ficou assim a montagem das duas laterais aqui, nessa parte de baixo. E na parte de cima, eu não quis parafusar ele direto no tampo. Então, eu peguei um pedaço de cama box que eu tinha aqui, cortei 2 ripinhas que desce aqui certinho aqui. E eu vou estar parafusando com 2 parafusos de cada lado, uma bem rente aqui na parte de trás e outra bem rente ali na parte da frente ali. Essas ripinhas aqui, ela vai servir para mim poder parafusar essa parte aqui do pé lá no tampo pelo lado de baixo. Eu ia colocar 2 ripinhas de MDF aqui, mas só que eu achei muito fraco o MDF que eu tinha aqui, ele começou a esfarelar muito, então eu decidi fazer com essas 2 ripinhas. É só você colocar assim de cabeça para baixo assim em cima da mesa ou até mesmo no chão, que você consegue parafusar ali bem rente ali e o tampo dá certinho aqui. Ficou assim, as 2 ripinhas. Agora eu vou colocar aqui os pezinhos para mim poder colocar essa parte aqui no chão. Eu vou fazer um começo ali de prefuro ali, né, na parte de baixo, onde eu vou estar parafusando esses pezinhos. E eu vou estar utilizando a chave de fenda para parafusar esses pezinhos, porque ele é bem fundo aqui na parte de dentro aqui. E a ponta da parafusadeira ele não cabe aqui direito aqui para poder estar apertando esse parafuso. Então, eu vou estar utilizando a chave de fenda. Coloquei aqui essa parte aqui no chão aqui, e eu achei que ela tava um pouco mole, então eu vou pegar esse fundo de gaveta que eu tenho aqui e vou pregar aqui, vou parafusar com aqueles parafusos pequenininhos aqui na parte de trás aqui, porque assim ela vai dar mais estabilidade e essa parte não vai ficar tão mole assim. Para fazer o outro lado do pezinho aqui da mesinha, eu vou estar utilizando essa outra tábua aqui que eu mostrei para vocês, só que ela tá um pouco mais estragada. O esquadro aqui não ia adiantar, então eu peguei essa tabinha que eu tinha aqui, que tava numa medida melhor aqui, e risquei rente aqui para mim poder estar recortando. Que como vocês podem ver, se eu tivesse medido só o esquadro, ia ficar esse estrago aqui, ia estar mostrando ali. Então, por isso eu decidi utilizar essa tabinha aqui que é melhor. Depois foi só cortar com a tico-tico. E essa parte aqui da mesinha, eu vou estar utilizando essas 2 rodinhas, porque eu não tinha pezinho para estar colocando. E como a tábua é um pouquinho mais fina aqui, essas rodinhas aqui são de berço, então eu vou estar utilizando esse mesmo pedacinho que eu tirei aqui, né, que eu recortei. Vou colocar ela do outro lado pra cá, porque aquele lado, como vocês viram, tava estragado. E eu vou estar utilizando ela assim. Então, eu coloquei ali, né, parafusei, desse lado aqui são 3 parafusinhos, do outro lado 2, e depois eu parafusei 2 parafusos aqui na tabinha também, para poder ela ficar bem firme. Se vocês for fazer essa mesinha e não tiver essas partes aqui para fazer, é só vocês podem estar utilizando o pallet para poder fazer essa parte aqui também, que dá super certo. Mas como eu tinha, né, as 3 partes, então eu decidi fazer assim. Aquela outra parte lá que eu fiz, é aquela parte que coloca aquela parte grande do computador, que eu esqueci o nome agora. E por isso que eu fiz ela daquele jeito. Mas se vocês quiserem fazer ela com os pezinhos de ripa de pallet também, dá super certo. Depois eu peguei ela, coloquei rente aqui, né, com aquela parte que eu havia cortado e risquei aqui com
com o lápis. Eu não tinha cortado da mesma medida das outras duas tábuas, porque como na outra eu utilizei pezinhos e nessa eu tô utilizando rodinha, então elas iriam ficar ali com um tamanho diferente. Por isso eu decidi fazer assim, montar aquela parte primeiro com os pezinhos, depois colocar as rodinhas aqui e colocar ela rente lá, para só depois eu fazer o risco ali e cortar com a tico-tico. Agora eu vou montar aqui, colocar o tampo aqui na parte de cima. A parte de trás ficou desse jeito aqui. Eu coloquei o tampo na parte de cima, né? E como ele era pequeno, eu deixei a parte de baixo aberta, como eu falei pra vocês. Se acaso eu colocar um computador aqui, dá pra poder passar os fios por ali. Eu vou colocar o tampo aqui em cima e vou parafusar nessas madeirinhas aqui pelo lado de baixo. E o outro lado eu vou estar utilizando só 3 parafusos pra poder estar furando. E eu vou furar no tampo mesmo, porque não tem como eu estar parafusando pela parte de baixo ali. Pra poder dar mais firmeza aqui nessa parte aqui do pé aqui, né, como é só uma lateralzinha aqui só, eu vou pegar esse pedaço aqui que eu tinha guardado aqui em casa e vou parafusar desse jeito aqui, mas só que na parte de trás, não vou parafusar aqui na parte da frente. Eu só vou medir aqui, riscar com o lápis e cortar com a tico-tico, aí depois eu vou colocar com 3 parafusos de cada lado, só que lá na parte de trás. Ficou assim a mesinha. Eu coloquei 3 parafusos aqui na ripinha, como eu falei pra vocês, na parte de baixo aqui. E ali na outra eu coloquei 3 na parte de cima. E agora eu vou estar tapando os furinhos aqui, vou deixar secar, né, de um dia pro outro. Se você não tiver a massinha, você pode estar juntando esse pozinho de serra que fez dali da tico-tico. Ou da furadeira também cai uns pozinhos, misturar com cola e tapar, dá o mesmo resultado. Mas como eu tenho a massinha, eu sempre utilizo a massinha. Eu vou passar aqui e vou deixar secar de um dia pro outro, então eu vou estar lixando ela só amanhã, para mim poder já vir com a pintura. Para pintar, eu peguei aqui um pouco da tinta branca, misturei um pouco do amarelo e misturei também alguns pinguinhos aqui do preto. E eu vou estar utilizando essa cor, porque eu queria uma cor mais clara lá onde eu vou colocar essa mesinha, mas só que eu não queria estar utilizando o branco, porque como aquela madeira de cima é um pouco escura, se eu utilizasse o branco eu teria que dar bastante demão ali. Então, para poder não acontecer isso, eu não gastar muita tinta, eu decidi pintar ela de amarelo. Eu passei com um pincel aqui nos cantinhos, deixei secar e depois eu vim pintando com um rolinho. Nessa parte aqui do tampo aqui, eu dei 3 demão. E nas laterais que são brancas, eu precisei dar só 2 demãos só. E depois que a tinta secou, eu esperei secar bem, eu vim e passei um verniz. Pra vocês que me seguem aqui, se quiser me seguir também lá no Instagram, é o mesmo nome aqui do YouTube, é Ana Carla Faça Você Mesmo, tem a mesma foto. E eu vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar, né, essa mesinha e ela já colocada lá no lugar. Eu vou colocar aqui nessa parte do corredor. Eu tenho essas gavetas aqui, mas eu pretendo retirar daqui, pular no quarto da minha menina. Essa outra menor é a gaveta de remédios. Esse corredor aqui é o que dá pros quartos aqui em casa aqui. Então tem bastante espaço aqui. Eu pretendo mais pra frente colocar mais alguma coisa aqui. E a única luz que eu tenho é aquela dali. Lá no meu quarto eu improvisei um abajurzinho lá pra mim estar utilizando. Eu pretendo estar arrumando essas luzes aqui no corredor e nos quartos. Mas por enquanto aqui vai ficar assim. Então eu coloquei ela aqui no lugar, liguei o meu abajur aqui para poder estar iluminando aqui um pouco mais e mostrando para vocês como que ela ficou. Eu vou ver se eu compro uma luz daquelas de sensor e coloco aqui embaixo aqui, ver se eu coloco uma prateleira também, né? Porque como eu falei para vocês, eu vou retirar essas gavetas de urso aqui da minha menina e vou passar lá pro quarto dela. Eles vão usar ela, por enquanto, como mesinha para poder fazer tarefa. Eu não tenho uma cadeira para poder estar colocando aqui, então quando eles for utilizar, eu pego a cadeira lá de fora, aquelas cadeiras plásticas, e coloco aqui para eles poderem tá fazendo as tarefinhas deles. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.